Aos 29 anos, sentada numa sala de audiência em São Paulo, observei meu pai biológico, um homem que eu nunca conheci, ser destroçado pelo juiz com uma única pergunta: o senhor só apareceu depois que ele ficou rico e famoso? Aquele momento não foi apenas sobre justiça. Foi sobre 29 anos de ausência, sobre o homem que me criou sozinho enquanto trabalhava 3 empregos, e sobre um teste de DNA que provaria que sangue não significa família. Se você já passou por algo parecido, deixe nos comentários. E não esqueça de curtir e se inscrever, porque essa história está apenas começando. Meu nome é Carolina Mendes, e antes de te contar como um juiz desmontou meu pai biológico em pleno tribunal, preciso voltar ao dia em que tudo começou. A carta chegou numa terça-feira chuvosa de agosto. Eu estava no meu apartamento em Pinheiros, revisando contratos. Sou advogada corporativa há 5 anos, quando o interfone tocou. Encomenda registrada. Assinei sem pensar muito, mas quando rasguei o envelope e vi o timbre do Fórum Central, meu estômago revirou. Notificação judicial. Ação de reconhecimento de paternidade e investigação de bens. Requerente: Roberto Ferreira da Silva. Esse nome não significava nada para mim, absolutamente nada. Mas significava tudo para minha mãe biológica, que morreu quando eu tinha 2 anos, e para o homem que me criou sozinho desde então. Paulo Mendes. Paulo não é meu pai biológico. Ele é muito mais que isso. Ele é o homem que me ensinou a amarrar sapatos, que faltava ao sono para trabalhar como entregador de manhã, faxineiro à tarde e segurança à noite. Ele é quem compareceu em todas as reuniões escolares, quem me levou no colo quando eu quebrei o braço aos 7 anos, quem chorou no meu formatura da faculdade como se estivesse assistindo um milagre. E agora, depois de Paulo vender a pequena empresa de tecnologia que construiu do zero por 8 milhões de reais, um fantasma do passado resolvia aparecer. Liguei para Paulo imediatamente. Ele atendeu no segundo toque, a voz carregada daquela calma que só ele tinha. Pai, você conhece alguém chamado Roberto Ferreira? O silêncio do outro lado da linha durou tempo demais. Carol, ele disse finalmente, a voz trêmula. Esse nome, eu esperava que você nunca precisasse ouvir. Foi nesse momento que entendi. O passado que eu nunca conheci estava prestes a invadir o presente que eu construí. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha do apartamento de Paulo em Muca, ele me contou tudo. As mãos dele tremiam segurando a xícara de café que esfriava entre os dedos. Roberto era namorado da minha mãe, Juliana, quando ela engravidou. Eles eram jovens. Ele tinha 22 anos. Trabalhava num escritório de contabilidade e tinha planos grandes. Quando ela contou sobre a gravidez, ele disse 3 palavras que a destroçaram. Não é meu problema. Sumiu no dia seguinte. Bloqueou o telefone dela, mudou de cidade, apagou qualquer rastro. Minha mãe, grávida e sozinha, conheceu Paulo numa padaria onde ela trabalhava como caixa. Ele era entregador. Se apaixonaram devagar, do jeito que pessoas feridas se permitem amar. Com cuidado, com medo, mas com esperança. Paulo estava lá quando eu nasci. Segurou minha mão quando minha mãe teve complicações no parto. Foi ele quem me embalou nas noites de cólica, quem trocou fraldas, quem cantarolava canções desafinadas até eu dormir. Quando minha mãe morreu de um aneurisma 2 anos depois, Paulo não hesitou. Me adotou legalmente. Abriu mão de refazer a vida, de se casar novamente, de ter filhos biológicos. Escolheu ser meu pai em tempo integral. Carol, eu trabalhei 3 empregos por anos, ele disse, a voz embargada. Lembra daquele apartamento pequeno na Vila Madalena? Lembra quando você dividia o quarto comigo porque não tinha outro cômodo? Eu queria te dar o mundo, mas mal conseguia pagar aluguel. Eu me lembrava. Me lembrava dele chegando às 3 da manhã, o uniforme de segurança amassado, o cheiro de desinfetante grudado na pele. Me lembrava dele sorrindo mesmo exausto, dizendo que estava tudo bem, que logo melhoraria. E melhorou. Aos poucos, com sacrifício brutal, ele montou uma pequena empresa de suporte técnico. Cresceu, inovou e, finalmente, aos 63 anos, vendeu por um valor que mudaria nossas vidas. Foi quando Roberto ressurgiu.
A audiência foi marcada para uma quinta-feira de setembro. O fórum central estava lotado, o ar-condicionado lutando contra o calor abafado de São Paulo. Paulo estava ao meu lado, de terno, o mesmo que usou na minha formatura, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Do outro lado da sala, Roberto. Cabelo grisalho bem penteado, terno caro, postura ereta. Ele tinha 2 advogados. Nós tínhamos a verdade. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Dr. Marcelo Tavares, conhecido por ser rigoroso e direto. Ele folheou os autos por alguns minutos antes de começar. Senhor Roberto, o juiz disse olhando por cima dos óculos. O senhor alega reconhecimento tardio de paternidade e solicita direitos sobre bens adquiridos pela requerida. Correto? Sim, Excelência, Roberto respondeu, voz firme. Tenho o direito de conhecer minha filha e de participar da vida dela. O vínculo biológico é inegável. Eu senti o sangue ferver. Antes que meu advogado pudesse falar, me levantei. Excelência, posso me manifestar? O juiz assentiu. Onde o senhor estava? Comecei, olhando diretamente para Roberto. Quando meu pai, meu verdadeiro pai, dormia 4 horas por noite para que eu pudesse ter uniforme escolar. Onde estava quando eu tive pneumonia aos 5 anos, e ele passou 3 dias no hospital comigo, perdendo os 3 empregos porque não podia faltar mais? Onde estava nas formaturas, nos aniversários, nos dias em que eu chorei porque as outras crianças tinham mães, e eu só tinha ele, mas ele era suficiente? Roberto desviou o olhar. Onde estava quando descobriu que minha mãe morreu? Ah, espera. Você nem ficou sabendo porque nunca se importou o suficiente para perguntar. O juiz bateu o martelo suavemente. Senhorita Carolina, por favor, sente-se. Sentei, tremendo. Paulo apertou minha mão. Foi quando o juiz tirou os óculos, colocou sobre a mesa e olhou diretamente para Roberto. O silêncio que se seguiu era mais pesado que qualquer grito. Senhor Roberto, o juiz começou, a voz baixa, mas cortante como lâmina. Eu li os autos com atenção, todos os documentos, e tenho algumas perguntas. Roberto ajeitou a gravata, nervoso. O senhor sabia da gravidez da senhora Juliana Campos em 2005? Excelência, eu era jovem, imaturo. A pergunta exige resposta simples. Sim ou não? Sim. O senhor teve contato com a mãe da requerida após o nascimento? Silêncio. Senhor Roberto? Não, Excelência. O juiz pegou um documento. Segundo o depoimento do senhor Paulo Mendes e os registros hospitalares, ele estava presente no nascimento, assumiu todas as responsabilidades financeiras e emocionais da criança e formalizou a adoção aos 2 anos de idade. Durante esse período, o senhor fez alguma tentativa de contato? Não. Nos 29 anos seguintes, quantas vezes o senhor procurou saber sobre sua filha biológica? Roberto engoliu em seco. Nenhuma. O juiz então abriu outro documento, uma pasta que fez meu coração acelerar. Curioso, ele continuou, porque encontramos mensagens antigas da senhora Juliana para amigas, datadas de 2006, onde ela relata que o informou sobre o nascimento da criança. Sua resposta textual foi: problema dela, não meu. Isso procede? O rosto de Roberto perdeu toda a cor. Excelência, eu estava em outro momento da vida. Em outro momento? O juiz interrompeu, a voz subindo. O senhor constituiu família, teve 2 filhos com sua atual esposa, construiu carreira estável. E em nenhum desses momentos considerou procurar a filha que abandonou? Deixe-me reformular. O senhor só apareceu depois que descobriu, através de notícias de jornal sobre a venda da empresa do senhor Paulo, que havia patrimônio envolvido. Não foi? O silêncio era ensurdecedor. Senhor Roberto, estou fazendo uma pergunta. Sim. Roberto sussurrou, os ombros caídos. Sim. Várias pessoas na sala ofegaram. Eu senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto, mas não de tristeza. De alívio. O juiz então pegou o último documento, o teste de DNA que Roberto havia solicitado como prova. Vou ser muito claro.
Dr. Tavares disse, sua voz ecoando na sala. O vínculo biológico é irrefutável. Esse teste confirma paternidade genética. Mas paternidade, Sr. Roberto, não se resume a cromossomos. Paternidade é presença, é sacrifício. É amor incondicional mesmo quando não há nada além de dificuldades pela frente. Ele olhou para Paulo. O Sr. Paulo Mendes pode não compartilhar DNA com a requerida, mas ele compartilhou tudo mais. Noites em claro, salários mínimos divididos entre comida e remédio, sonhos adiados para que os dela pudessem acontecer. Isso é paternidade. Isso é família. O juiz bateu o martelo. Ação negada em sua totalidade, sem direito a recurso. O Sr. Roberto não possui direitos sobre qualquer bem, não possui direito à convivência e fica expressamente proibido de contactar a requerida sem consentimento dela. Caso descumpra, será processado por assédio. Está encerrado. Roberto saiu da sala de cabeça baixa, humilhado publicamente, destruído pela própria ganância. Lá fora, sob o sol escaldante de setembro, abracei Paulo com tanta força que temi machucá-lo. Obrigada, sussurrei. Por tudo, por nunca ter desistido. Você é minha filha, Carol, ele respondeu, a voz embargada. Sempre foi, sempre será. Aprendi naquele dia que família não é quem compartilha seu DNA. É quem divide o último pedaço de pão quando não há mais nada na geladeira. É quem fica quando todos vão embora. É quem escolhe você todos os dias, mesmo quando é difícil. Sangue não define família. Amor define. Se você já teve que enfrentar alguém que só apareceu na sua vida quando as coisas melhoraram, deixe seu relato nos comentários. E se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Tem outro vídeo esperando por você logo ali. Uma história que vai te fazer questionar tudo sobre lealdade familiar.